Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para ouvir a palavra, então vamos orar para receber. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado mais uma vez pela palavra que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem estado conosco, meu Pai, nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo, nos guardando, todos nós e nossas famílias, meu Pai. Muito obrigado por o ano que passou, que o Senhor tem estido conosco, meu Pai. E que esse ano seja novamente, que o Senhor esteja com a sua alegria, com a sua paz, com a sua saúde, com o seu bom ânimo, com a sua integridade, com a sua inteligência, com a tua sabedoria, conosco seja, meu Pai. Em nome de Jesus, tua grande misericórdia seja conosco, teu zelo, tudo que há de maravilhoso em ti seja conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela palavra de hoje. Que nós tenhamos sabedoria e entendimento para ver o que o Senhor fala para nós ouvir, meu Pai. Abra nossos ouvidos para nós ouvir o que o Senhor fala conosco. E abra nossos olhos para nós enxergarmos perfeitamente mais a vida na frente dos nossos olhos que não na vida dos nossos irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa viga que está nos nossos olhos, essa trava, que seja arrancada. Em nome de Jesus, que enxergamos mais os nossos defeitos e menos os defeitos dos nossos irmãos. Amém? Vamos lá. Em nome de Jesus, a nossa palavra de hoje, ela está em Lucas. Lucas 23, do 6 ao versículo 25, nós vamos ler. Em nome de Jesus, que tenhamos entendimento na palavra, em nome de Jesus, porque a palavra é viva, que ela seja de cura e de libertação na vida de todos os irmãos que necessitam dela, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. 23, Lucas 23, do 6 ao 25, em nome de Jesus. O título é Jesus perante Herodes. Vamos ler para ter um entendimento. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Entendendo que era da jurisdição de Herodes. Pilatos mandando Jesus para Herodes. Remeteu Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo 8. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, assim esperava que ele ia fazer algum sinal. Tá vendo? O Herodes era judeu também, mas ele queria ver se Jesus fazia algum sinal para ele. Quer dizer, ele não esperava Jesus como ele sabia quem era, que era um homem de Deus, que era um homem enviado por Deus e para fazer a obra do Senhor. Só que ele era uma pessoa tão perdida que ele não sabia o que era certo, o que era errado. Tanto que ele deixou a mulher dele decidir a vida de João Batista. E João Batista foi morto pela esposa dele, porque ele fez um tratado que tudo que pedisse ele daria à sobrinha. Aí no aniversário dele, a sobrinha dançou, ele se rendeu e deu. Fez o tratado que ele tinha dito. A filha dela pediu a cabeça de João Batista e ele deu. Então quer dizer que ele era um homem que ele não distinguia uma coisa da outra. Mas depois ele pagou um alto preço por tudo que ele fez de errado. Com certeza, em nome de Jesus, que é o que acontece. O que se planta é o que se colhe. Vamos continuar. O versículo 9. Interrogava-o com muitas palavras mas ele nada lhe respondia. 10. E estavam os principais, os sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes estavam juntos, que levaram lá, né? Coitados desse, deve ter penado também. E continuam, né? Porque com certeza o próprio pai falou. Ai daquele que fizesse mal a um justo, a quem ele protegia e guardava. O que fizeram para Jesus, eles pagaram um preço bem alto.
porque o pai com certeza não deixou passar barato. Não deixa até hoje, né? Quem faz mal aos seus, ele entra no meio e faz a diferença. Imagina Jesus, né? O que ele não deve ter feito e o que ele não continua fazendo. Com certeza, tem coisa que a gente não vê, que é oculto perante os nossos olhos. O versículo 11, né? E os escribas, os sacerdotes, acusavam com grande veemência. Eles estavam lá, acusando Jesus, que Jesus era isso, era aquilo, era aquele outro. O coração deles não via Jesus como o homem do Senhor, o homem de Deus, como um grande e único, né? Filho de Deus. Eles viam ele como um homem qualquer, que ia tirar o espaço deles, que ele só visava o quê? Poder, ganância, só o que eles visavam. Eles não visavam Jesus. Ali eles temiam Jesus porque Jesus podia tomar o espaço deles. Eles não entenderam que Jesus estava acima de tudo e de todos. Que perante Jesus estava muito além deles. Só que eles não entenderam isso. O entendimento ali era não perder o poder, a ganância, o dinheiro. Falava mais alto para os fariseus, era o dinheiro, não era Jesus. Eles não tinham medo de Jesus por ele ser filho de Deus, eles tinham medo de Jesus porque eles não queriam perder o poder. Era só esse o medo deles, o resto não existia. O versículo 11, ó. Eles acusavam com veemência, mata, ladrão, é isso, é aquilo, não é? O versículo 11, Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele. Começou a zombar dele, né? Se divertir às custas dele. Tá louco. A gente que ama ele, o coração dói quando a gente lembra dessas situações que ele passou, essas humilhações, né? E tudo que ele passou, dói no íntimo. Resplandecente, ó, Herodes com seus soldados desprezou e escarnecendo dele. Vestiu de uma roupa resplandecente e tornou enviá-la a Pilatos. Enviou para o governador novamente. E aí, versículo 12. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes estavam inimizados com um com o outro. Eles não se davam, eles eram inimigos, mas no momento de Jesus se tornaram amigos. Olha só que horror. Novamente perante Pilatos. Versículo 13, né? Então, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e magistrados e o povo, e disse-lhes, a vez de apresentando este homem como um pervertedor, como eles estavam apresentando Jesus, né? Pervertedor do povo, o Pilatos falando. Porém, examinando-o da vossa presença, nenhuma culpa das de que acusam, acho nesse homem, ele não achou nada em Jesus, porque Jesus não tinha nada, né? Não tinha coisa alguma para acusá-lo, ele era inocente totalmente. No versículo 15. Nem mesmo Herodes, porque ele fosse remeti, eis que não tem feito coisa alguma indigna de morte. Ele não tinha que morrer, porque tudo que ele fez ele não era de morte, era coisa tão pouca, né? Era tão pouco que Jesus tinha feito, assim, não fez nada de maldade. O que ele fez foi correto, perante todos, inclusive o povo. Continuando o versículo 15, nem mesmo Herodes, porque ele vos remetiu, eis que não tem feito coisa alguma, digna de morte. 16, castigá-lo-ei, pois eu soltá-lo-ei. Porém toda a multidão clamou dizendo, fora daqui com esse, solta-nos Barrabás. Eles pediram para ele soltar o bandido e prender o inocente, prender o justo, que foi o que aconteceu, né? Eles soltaram, o povo, todos ali, a maioria deles eram pagos pelos fariseus para falar o que estavam falando. A maioria se trocou por dinheiro, como hoje também. Tem gente que fala mentira, você troca pelo dinheiro para ir lá no fórum falar mal do outro. Sendo que ele nunca conviveu, ele nem o conhece, muitas vezes nem sabe quem é o outro. Mas ele vai lá e julga e condena o outro, o inocente. Muitos fazem isso.
do seu próximo, mesmo sem conhecê-lo de verdade. Hoje também tem isso. Mas o maior está lá em cima. O que vê todas as coisas e faz a diferença e é justo, está em cima. É tão grande, tão maior que nós, que ele está acima de tudo e de todos. De tão grande que ele é. Ele está lá em cima, bem no alto, bem alto, além de todos nós. Ele que julga, ele que sabe a verdade, e ele que sabe o que está no coração de todos nós. Não é o que a boca fala, é o que o coração diz. O coração está cheio, a boca fala que o coração está cheio. Continuamos a leitura. Portanto, examinando a vossa presença, nenhuma culpa dessa acusa-os. Acusai, acho que esse homem, nem mesmo Herodes, porque coisa e tal, né? O 17. Então lhe será necessário soltar uma pela vez. Porém, toda a multidão clamou, uma dizendo: fora daqui com este. E solta-nos Barrabás. 19. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Ele tinha matado alguém. Versículo 20. O Barrabás, né? Não Jesus. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Pilatos queria soltar, né? Porque ele era um governador, mas não tinha visto nada que condenasse Jesus. Só que o próprio povo de Jesus, tido como judeus, queriam condenar Jesus, como de fato condenaram, né? Não é que queriam, condenaram. Mas só que na época ninguém entendeu nada, porque Jesus era o principal da história. Jesus tinha que passar por tudo isso para nos livrar do pecado e nos comprar de volta a Deus, que foi o que aconteceu. Por isso que Jesus disse: está feito. No momento que ele foi crucificado, entrega o teu espírito nas tuas mãos, Pai. Nesse momento, está consumado. Que ele diz, né, que tudo que ele veio para fazer, ele fez. Glória a Deus. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição tal homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. 21. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. 22. Então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal este fez? O Pilatos perguntando, mas o povo gritando: não acho nele culpa alguma. O próprio Pilatos falando, né? Morte castigá-lo-ei, soltá-lo-ei. Soltá-lo-ei. Ele queria soltar, ele não queria castigar, porque ele sabia que Jesus era inocente. Versículo 23. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e seus gritos, os dos principais sacerdotes, redobravam. E eles também, né? Os sacerdotes. Ali todo mundo pagou um preço bem caro. É que a gente não vê, a gente não... Fica muita coisa oculta. Deus não deixa a gente ver. Muita coisa ele não deixa nós ver. Nós só vê o que ele quer que nós vejamos. O que ele quer que nós não vemos, a gente não vê. Porque ele faz ficar oculto, né? Graças a Deus. Porque imagina o que esses caras fizeram para Jesus e como eles devem sofrer também. Jesus, eles devem ter sofrido muito. Porque todo mundo que faz o mal ao seu próximo já diz na própria palavra. E o preço é alto a pagar. Então, por isso devemos pensar no segundo amor maior. Porque o primeiro é amar a teu Deus acima de tudo e de todos. De todas as coisas, amar primeiro o Senhor, né? E segundo mandamento, amar o seu próximo com a ti mesmo. O que eu quero para mim de bom, eu tenho que querer para o meu próximo, seja lá ele quem for, né? Não devo condená-lo, não devo apontar o dedo, nem dizer o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A justiça vem de Deus, não é minha. Mas o Senhor, muitas vezes, somos errados. Muitas vezes apontamos o dedo e muitas vezes condenamos. Não resistimos, somos fracos nessa parte. Somos fáceis de condenar. Julgamos, ao mesmo tempo condenamos. Seja lá quem for, né? E somos errados, temos que nos corrigir nisso. Porque não temos o direito de condenar ninguém. A não ser estender a mão e dizer que ele se arrependa de todo o mal que causou ao seu próximo e a próprio Deus e a si mesmo. São três partes, né? Primeiro, Deus, a pessoa agiu errado com Deus. Segundo, consigo mesmo. E terceiro, com o seu próximo. Então, são três partes que não devemos fazer. Devemos sempre pensar antes e orarmos para Deus para que nós não façamos nada errado.
para que não sejamos julgados também lá na frente. Porque assim como eu julgo, também sou julgada. Só que o julgamento vem de Deus, né? Continuando, aí eles gritam, crucifica-o, crucifica-o. O 23, os gritos, né? E os seus gritos e os principais sacerdotes redobravam, eles gritavam também. O versículo 24, então Pilatos julgou o que deveria fazer, que eles pediam. O Pilatos fez o que o povo pediu. E soltou-lhes os que fora lançados na prisão por uma sedição homicídio, que era o que eu pedi, porém entregou Jesus à vontade deles. Daí ele entregou Jesus e o famoso foi solto, que era Pilatos, né? Que era o Barrabás, né? Que era o mais complicado ali. O versículo 26 para terminar. Enquanto indo levantando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha no campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que ele levasse, pois Jesus o seguia, o grande multidão, o povo e de mulheres, aos quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas, por vossos filhos. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele estava com dor, passando por toda aquela situação, ao mesmo tempo ele estava pensando em nós mulheres. E era para nós chorar pelo nosso filho, não por ele, porque ele era o Deus. Ele estava ali para cumprir a obediência que ele tinha com o Pai Jeová. Ele tinha vindo para comprar nós de volta. Então ele precisava ser obediente, corajoso. Ele não podia ser covarde, ele tinha que ser valente, e o que ele foi. Hoje só temos que agradecer a Jesus por a linda mensagem que ele deixou para nós. E disse, me crucifiquei, deixei-me crucificar, porque ele deixou se crucificar, né? Porque Jesus podia mudar a história ali, porque os anjos vinham e defenderiam ele. Mas ele preferiu passar por toda essa situação e não deixar nós perecer. Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela essa maravilha que o Senhor fez por nós, meu Pai. O Senhor tem sido grande, poderoso e maravilhoso em nossas vidas. O Senhor tem nos defendido, nos guardado e nos protegido do mal. E livrado nós das tentações, de tudo que não vem de Ti. Muito obrigado, Senhor, por curar, por libertar, por livrar todos nós de todo mal, meu Pai. Seja da dívida, seja da doença, seja da opressão, seja da prisão, qualquer que seja, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos livrado do homem do coração mau, do homem sanguinário, o Senhor tem nos livrado, meu Pai. Muito obrigado em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.